Obrigado, presidente, deputado Luiz Martins, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Quero iniciar o meu pronunciamento, de certa maneira, recuperando a intervenção que fiz ontem e também tirando proveito, no melhor sentido da expressão, de algumas partes da intervenção do deputado Paulo Ramos, que me antecedeu aqui na tribuna na sessão de hoje. Não me verão desta tribuna, nem de nenhum lugar, desconhecer o resultado eleitoral. As urnas falaram no primeiro e no segundo turnos e, portanto, expressaram a vontade popular daqueles e daquelas que foram às sessões eleitorais e sufragaram os nomes de sua preferência, de sua consciência, de sua escolha, seja para as casas parlamentares, seja para o Poder Executivo Estadual, seja para o Poder Executivo Federal. Portanto, não fiz, não faço e não farei o exercício de desconhecer resultados eleitorais, ainda que eles tenham sido adversos ao campo político em que me insiro e ao partido político ao qual sou filiado. Da mesma forma, não farei também aqui o exercício de desconhecer que é da prerrogativa dos chefes de poderes executivos eleitos, seja para os governos estaduais, para o governo distrital, seja para a presidência da República, é da prerrogativa desses eleitos compor as suas equipes governamentais. Portanto, o presidente eleito, os governadores eleitos, organizam as suas equipes de acordo com critérios, com preferências, com valores que julgam ser os mais adequados. Sobre isso também não cabe, a meu juízo, questionamento. Porém, a eleição não significa um cheque em branco. A eleição não significa que foi dado, ou que foi dada ao eleito uma procuração. Tampouco a eleição tem o condão de apagar a história, de passar uma borracha em tudo o que aconteceu da data da eleição para trás, de modo que se inicie um ciclo político virgem, que não tenha sido ainda escrito, completamente novo. Isso não é verdade. Por isso, não vou deixar de me colocar aqui sobre questões que já mencionava e que já discutia antes da eleição, porque a eleição não invalida debates políticos que vinham sendo feitos antes de sua realização, que poderão continuar sendo feitos de minha parte sem nenhum constrangimento. Evidentemente que não cabe atribuir ao presidente eleito a alcunha ou a adjetivação que eu insistentemente adotei aqui nesta tribuna quando fiz referência ao presidente, vejam aí de novo o adjetivo, golpista, usurpador, ilegítimo, porque, por óbvio, se não desconheço os resultados eleitorais, não posso atribuir o caráter de golpe, o resultado eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais. Isso dito, feita essa introdução para limpar a área e para evitar interpretações maledicentes, quero me pronunciar sobre o fato previsível, absolutamente previsível, de que seja Sérgio Moro o ministro da Justiça escolhido
pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. E por que digo que esse é um fato previsível? Ainda que concorde com algumas das observações e outras que não vou aqui destacar, do discurso feito hoje pelo deputado Paulo Ramos, especialmente quando ele afirma que não se pode atribuir a um único juiz toda a feitura, toda a construção da participação do Poder Judiciário, ou de setores do Poder Judiciário, no golpe de Estado de 2016, concordo com o deputado Paulo Ramos, até porque várias das ações ao arrepio da lei adotadas pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, tiveram a complacência, a aquiescência, ainda que silenciosa, de instâncias superiores do Poder Judiciário. Se não, vejamos, Sérgio Moro decidiu, por sua própria conta e ao arrepio da Constituição, fazer interceptação de conversações telefônicas da Presidenta da República. Olha aí, um juiz de primeira instância, sem autorização do Supremo Tribunal Federal, decide por conta própria, presidindo a República de Curitiba, interceptar a primeira magistrada da República. Ora, se isso não é passar por cima da Constituição e da lei, não sei mais o que é isso. E isso não lhe valeu mais do que uma advertência protocolar do Supremo Tribunal Federal. É que é importante destacar, para que a gente não tenha novamente interpretações que desvirtuem o nosso discurso, como já aconteceu e seguirá acontecendo, que faz parte do debate político. Não se faz aqui, não se adota aqui uma posição de complacência ou leniência para com a corrupção. A corrupção precisa ser enfrentada, não resta dúvida, de maneira firme, rigorosa, por parte dos órgãos de controle do Estado. Sobre isso, não faço nenhuma tergiversação. O que quero, porém, ressaltar é que o combate à corrupção seletivamente feito, repito, seletivamente feito, denota uma absoluta parcialidade do suposto combatente da corrupção. Ora, Sérgio Moro, sem que houvesse nos autos nenhuma prova material, ao contrário, mesmo diante de pronunciamento do Poder Judiciário sobre o famoso triplex, que viabilizou, que justificou a condenação injusta de Lula, mesmo com o pronunciamento de um outro juízo, segundo o qual aquele bem, por ser propriedade da OAS, deveria ser arrolado entre os bens que a OAS deveria dispor para pagar, dívidas ajuizadas, ainda assim, esse juiz entendeu por condenar o presidente Lula. Entretanto, não viu nenhum problema diante de provas de áudio e vídeo, pelas quais o senador Aécio Neves chegava a ameaçar de morte até um primo, caso não cumprisse o roteiro de entrega de recursos ilícitos que faziam parte do seu projeto político de poder. Não viu nenhum problema em outras provas de áudio e vídeo, em que o senador Romero Jucá afirmava textualmente que era preciso tirar a presidenta Dilma Rousseff, que já tinha inclusive conversado com generais e ministros do Supremo, que com ela não seria possível. Não viu nenhum problema
no envolvimento de vários outros agentes políticos em atos comprovadamente explícitos de corrupção. Portanto, a sua sanha no combate à corrupção tinha um único foco, tinha uma posição seletiva, que era perseguir a corrupção ou a suposta corrupção cometida por integrantes, quadros do Partido dos Trabalhadores, especialmente de Lula. Também não pode, sob o pretexto de combater a corrupção, passar por cima da lei e passar por cima da Constituição. Recentemente tomei conhecimento de que o presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói, o advogado Bruno Ribeiro, gestor dedicado, diligente, probo, sofre uma ação por não ter pago um instituto conhecido como dupla regência, que é o que se paga ao professor que tem uma matrícula numa rede pública de ensino, que faz uma dobrada de carga horária. Não tem uma segunda matrícula, uma dobrada de carga horária. E por isso recebe uma remuneração adicional sob a forma de dupla regência, mas isso só pode ser pago ao professor se ele estiver em sala de aula com carga horária docente adicional. Pois a juíza queria que ele pagasse a dupla regência para a professora que estava cedida à Justiça Eleitoral. Ora, ela não estava lecionando na Justiça Eleitoral, não estava com turma na Justiça Eleitoral. A lei que disciplina a dupla regência não permite, veda, portanto, que a dupla regência seja paga ao professor em outras circunstâncias. Trago esse exemplo fortuito para mostrar que combater supostos delitos, supostos descumprimentos a decisões judiciais, não pode ser feito ao arrepio da lei e ao arrepio da Constituição. Também não pode, além do problema da seletividade e além do problema do descumprimento da lei e da Constituição, também não se pode combater a corrupção colocando sob risco a soberania nacional, os interesses nacionais. Ora, se havia ou se há dirigentes de empresas brasileiras envolvidos em atividades ilícitas, se comprovadamente estiverem envolvidos, que paguem suas penas no mais absoluto rigor da lei. Mas destruir toda a cadeia da construção civil no Brasil, todas as empresas de construção civil de grande porte, que geravam emprego, que faziam, movimentavam a economia, disputavam canteiros internacionais, todas elas praticamente fecharam suas portas. Ora, que sejam punidos seus dirigentes, que sejam punidos aqueles e aquelas especificamente e comprovadamente envolvidos em atos delituosos. Mas não. Ora, por isso, ao fazer essas considerações, recupero aqui, em parte, o pronunciamento feito essa semana no Senado pelo senador Roberto Requião, senador pelo Paraná, quando, ao se dirigir ao Ministério Público, especificamente ao procurador Deltan Dallagnol, ao se dirigir ao Poder Judiciário, especialmente ao juiz Sérgio Moro, ao se dirigir à Procuradoria-Geral da República, e especialmente à senhora Raquel Dodge, questiona se não vê nenhuma anormalidade no mais absoluto, completo e inequívoco processo de entrega das nossas riquezas ao capital internacional, desmontando toda e qualquer possibilidade de construir um país soberano, um país altivo, um país que seja ele mesmo responsável, gestor, controlador de suas próprias riquezas. Por exemplo, o senador Roberto Requião volta a lembrar a trilionária isenção tributária patrocinada por Temer, que beneficiou todas as petroleiras internacionais em atuação no Brasil, dispensadas agora de recolher tributos
sobre a exportação de todo tipo de maquinário e peças utilizado na exploração do pré-sal do Brasil. 1 trilhão de isenções até 2040, em detrimento de investimentos na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social. Não há corrupção nisso. Não há o que se estranhar nisso. Por exemplo, a extração do barril do petróleo na camada do pré-sal. Estima-se que isso represente um custo por barril de $7. $7. A extração do óleo de xisto nos Estados Unidos chega a custar $50 o barril. Continua afirmando o senador Requião, de $20 a $30 o barril é o custo da extração do petróleo no Canadá, nas áreas arenosas betuminosas. Várias empresas fecharam seus projetos de extração do petróleo no Alasca, onde o custo da exploração por barril batia $40. Ora, no último leilão, o governo arrecadou, deputado Luiz Martins, um centavo de real por cada litro leiloado. Um centavo de real. Ninguém estranha isso. Ninguém acha isso anormal. Ninguém acha isso um crime de lesa pátria. Um centavo de real é o lucro líquido do governo no seu último leilão por cada litro de petróleo leiloado na camada do pré-sal. Por isso, quero aqui recomendar a leitura, a análise, a reflexão sobre esse pronunciamento do senador Roberto Requião e, mais uma vez, afirmar, sem desconhecer resultados eleitorais, sem desconhecer prerrogativa de presidente e governadores eleitos de compor suas equipes, mas declarar que é absolutamente previsível que um juiz que adotou, no período pré-eleitoral, uma atitude claramente seletiva contra um partido e contra uma liderança específica, essa sua atitude, sua ação, sua conduta teve repercussão direta no ambiente do golpe e no ambiente que definiu o quadro de candidaturas para as eleições de 2018. Nada mais previsível que ele agora faça um acordo com o presidente eleito para ocupar o Ministério da Justiça, confirmando, portanto, a sua rota de parcialidade e com um acordo já firmado, que é de domínio público, para assim que o ministro Celso de Mello se aposentar, completar 75 anos, ele que é o decano do Supremo Tribunal Federal, Moro ocupará a vaga, né, na Suprema Corte Brasileira. Por isso, insisto aqui, que não estou com esse discurso, nem desconhecendo o resultado eleitoral, nem desconhecendo a prerrogativa do presidente eleito de compor sua equipe, mas evidenciando aquilo que é óbvio, porque às vezes o óbvio tem que ser repisado. É claro, é patente, é previsível que Sérgio Moro, com sua trajetória de parcialidade e com sua contribuição decisiva para o golpe de Estado em curso no Brasil e para o cenário que se delineou das eleições presidenciais, seja ele agora o ministro da Justiça para conduzir um pacto nacional pela corrupção. Vamos ver agora, né, de que corrupção ele vai tratar, que atos de corrupção, de suposta corrupção, ele vai selecionar para agir como ministro da Justiça, porque sua atuação como juiz foi seletiva, ao arrepio da lei e da Constituição e contra os interesses da economia e da soberania nacionais. Muito obrigado.